que vos chamámos para esta conferência de imprensa. Primeira pergunta para o Presidente do Sporting, para concretizar esse pedido de mobilização aos sportinguistas. Estou-me a dirigir a todos, porque realmente, quando se trabalha tanto em prol do clube, não se pode ser aquele que vai lançar o foguete e depois apanhar a cana. Das duas, uma. Ou começamos a defender todos aquilo que é o nosso clube, desde, como chamou, o adepto comum, àquele que tem a possibilidade de ter acesso a um palco televisivo, e passamos uma mensagem que chega desta situação de sermos prejudicados ano após ano, competição após competição, e realmente lutamos por aquilo que acreditamos que é um Sporting onde a competência e o rigor baste, ou então não vale a pena, de facto, termos grandes sonhos e grandes ilusões. Está na nossa mão, sem dúvida nenhuma, mas tem que estar na mão de todos. E isso eu já digo há muitos anos, não é só de agora, enquanto Presidente do Sporting. A força do Sporting está nos sportinguistas. A força do Sporting está na mobilização dos sportinguistas. E enquanto nós continuarmos a assistir a estas atuações verdadeiramente desastrosas, é que quem tenha, ou quem tinha capacidade de fazer algo não o fizer, e os sportinguistas continuarem meras conversas de café a reclamarem pela sua vida e não disserem alto e bom som, e de preferência há uma só voz que chega, então é muito complicado, porque quando a competência não chega, é muito complicado nós podermos criar de facto grandes ilusões, grandes ambições e grandes objetivos. E é para isso que nós estamos aqui. É para conseguirmos, com o trabalho, demonstrarmos aos sportinguistas aquilo que o clube pode fazer. Já o demonstramos. Agora que estejamos todos juntos e unidos, de facto, para dizer basta e chega àqueles que uns diretamente e outros diretamente nos vão prejudicando em cada ano que vai passando. Mais uma pergunta ao Presidente. Bruno Carvalho, sobre a classificação ser outra devido a erros de arbitragem, 7 pontos no entender dos responsáveis sportinguistas. O Sporting já fez um trabalho grande que foi publicado no seu jornal nesta semana, e temos de facto vários jogos que fomos prejudicados. Temos, por exemplo, a questão do Rio Ave, a questão do Nacional, a questão da Académica, a questão do Benfica na Taça de Portugal, toda esta questão à volta da Taça da Liga, que já sabem qual é a posição do Sporting Clube Portugal, esta questão do jogo com a Académica. Mas relembro-vos uma coisa: se terem atenção àquilo que foi a comunicação do Sporting no nosso jornal, nós fomos claros em situações que fomos claramente beneficiados e situações que fomos claramente prejudicados. Está um trabalho que realmente valia a pena todos os jornalistas e todos os responsáveis do futebol lerem, porque nós somos capazes de assumir claramente aquilo que tem sido um benefício e aquilo que tem sido um prejuízo. Seja como for, havendo benefício que o houve e havendo prejuízo, infelizmente é reconhecido, e não é só pelo Sporting, que o Sporting está prejudicado em 7 pontos. 7 pontos que dariam, neste momento, o primeiro lugar ao Sporting. Presidente Bruno Carvalho, em direto para a Sport TV. A verdade é que esta temporada o Futebol Clube do Porto também se queixou pela voz de Jorge Nuno Pinto da Costa. A temporada passada também o Sporting e o Futebol Clube do Porto, com o Presidente Pinto da Costa a dizer que era o campeonato de capela, mas o Futebol Clube do Porto conseguiu vencer. Há 2 temporadas foi o Benfica a queixar-se devido ao fora de jogo
no entender dos benfiquistas, de Maicon. Eu pergunto-lhe se estas queixas não são para mascarar por conveniência, para mascarar resultados menos conseguidos. Vou-lhe responder desta forma. Se nós formos pegar, por exemplo, nos últimos 30 anos, você só arranja um denominador comum. E esse denominador comum é a constância em que o Sporting é reconhecido por todos como o clube dos três grandes mais prejudicados. É que isto não é o que diz o presidente do Sporting, ou o presidente do clube A, ou o presidente do clube B. É o que é aceito perante todas as pessoas que o Sporting é de facto o clube mais prejudicado. Haja a coragem, de uma vez por todas, de se assumir isso e de se resolver essa questão. Porque não é de vez em quando, não é por conveniência. O Sporting não esconde nada. O Sporting não esconde nada. Eu, como presidente do Sporting, não posso deixar de dizer que gostaria que a equipa tivesse jogado melhor do que o que jogou. Não escondo, mas também não posso esconder que se transformou um resultado, no mínimo, de 3-1 em 2-2. No mínimo. O que significa que nós somos muito exigentes com aquilo que fazemos. Não podemos é ver uma série de clubes pelos anos que nos jogos que jogam bem a maior parte das vezes ganham, nos jogos que jogam menos bem têm sempre algum indicador ou algum facilitador que a coisa acaba por correr bem, e o Sporting sempre que pode ganhar, mas que tem uma exibição menos conseguida, nunca sai com a vitória assegurada. Por isso o Sporting, para garantir a vitória, a maior parte dos jogos teria que ganhar marcando uns 4 ou 5 golos. É o que aconteceu no início do campeonato. Infelizmente um campeonato é isto. É um conjunto de jogos, é uma maratona, não é uma corrida de curto alcance, e nesta altura nós apenas pediríamos para que o resultado fosse aquele que fosse o jogado pelo Sporting, aquele que nós teríamos possibilidade. E isto vocês verificaram hoje em toda a comunicação social, que foi mais do que aceito e unânime, que mais uma vez o Sporting foi extremamente prejudicado. Mais uma pergunta, Bruno Carvalho. Que outras medidas o Sporting pode tomar? Neste momento, um alerta claro aos sportinguistas perante aquilo que se está a passar. Um alerta claro que os sportinguistas têm que mobilizar. Um alerta claro que os sportinguistas têm que estar alertas e não se podem conformar com isto só porque acontece há muito tempo. Os sportinguistas têm que querer mais, têm que ambicionar mais, e para isso têm que fazer aquilo que é a verdadeira força do Sporting, que é juntar-se à defesa do Sporting Clube Portugal. Essa é a primeira. Depois tiveram várias medidas sobre a mesa, que a própria administração, que está aqui presente, irá analisar no decorrer da semana, mas que vamos ver qual é a forma que realmente, e alguma forma que resulte, para podermos demonstrar a todos o nosso desagrado, e sobretudo quando nos falam que o futebol português teve mudanças e teve melhorias, eu gostava de saber, e os sportinguistas todos gostavam de saber, porque é que essas mudanças e essas melhorias nunca se refletem naquilo que é a verdade desportiva para o lado do Sporting Clube Portugal. Portanto, todos aqueles que se arrogam que fizeram grandes mudanças no futebol português e que tomaram medidas que melhoraram imenso, eu pergunto, melhoraram para quem? Para o Sporting Clube Portugal? O impedirem-nos de estar no primeiro lugar é repetido.
impedirem-nos de chegar onde o nosso trabalho nos levaria, é repetido. Por isso, em termos de Sporting Clube Portugal, eu não vejo ninguém que tenha mudado absolutamente nada no futebol português. Ninguém mudou absolutamente nada. Continuamos a ser aquilo que sempre fomos. O clube com arbitragens que mais prejudica daquilo que estamos a falar dos três grandes. Porque um dia, quando se analisar claramente e quando todos fizerem esse trabalho, verificamos que há muitos mais clubes que são prejudicados. Isso não temos dúvida nenhuma. Naquilo que é a nossa luta, na nossa luta dos três primeiros lugares, sem dúvida nenhuma, há muitos anos, e este ano, infelizmente, não é exceção, que somos, de facto, os mais prejudicados. E tudo aquilo que se tem conseguido ao longo da nossa história é com um esforço tremendo. Ora, com um esforço tremendo, diz que a sorte protege os audazes, mas há outras coisas que protegem os outros, e a sorte às vezes não chega. A competência não chega, a sorte muitas vezes também não. Duas questões. Primeiro, se está tudo decidido a nível do campeonato e se a reunião dos clubes em Fátima tem relação com o estado atual do futebol português. Vou-lhe dizer o seguinte, eu acho que há aqui várias lutas. Há a luta pelo primeiro lugar, há a luta pelo segundo lugar e o prémio de compensação do terceiro lugar. Eu acho que são tantas forças em cima e em baixo a puxar que eu não tenho dúvida nenhuma, e já o disse numa entrevista, e entrevista que até foi à bola, que o Sporting não poderia ter outros objetivos que não fosse o jogo a jogo, porque só pode ter influência naquilo que controla, e o que controla é o seu trabalho. Mas há muitos meses que o Sporting já tinha deixado claro que o título estaria perfeitamente entregue. Aconteceu exatamente como o Sporting disse. Neste momento, como as forças para cima e para baixo ainda existem, vamos ver se realmente nos deixam pelo menos atingir o segundo lugar, já que não nos deixaram atingir o primeiro. Agora, relativamente a Fátima, acho que Fátima tem uma coisa importante, é que de facto acredito que é preciso um milagre no futebol português, e aí é logo a primeira grande ligação a Fátima. A segunda é os clubes, cada um deles tem os seus objetivos. Nós todos sabemos, infelizmente, o campeonato português não é tão competitivo quanto deveria ser, e isto eu não estou a falar mal dos clubes, estou a falar que realmente a fórmula não permite uma competitividade como deveria ser, e temos três grupos: aqueles que no início da época têm a manutenção como objetivo, temos um segundo grupo que tem na Liga Europa um objetivo, e temos três clubes cujo histórico os levará sempre a pensar que podem chegar a campeão. Por isso são objetivos verdadeiramente distintos, e que cada um qual tenta-se proteger perante aquilo que é a realidade do futebol português. E por isso muitas vezes há uma dificuldade grande em se trabalhar em sintonia, porque as pessoas neste momento existem alguns clubes
que estão verdadeiramente preocupados com a situação do Presidente da Liga. Legitimamente, com certeza absoluta. Mas depois vão atraindo para esse assunto, como se não houvesse outro assunto nenhum, uma série de clubes. E eu pergunto, em termos do que é a verdade desportiva, em termos do que é os centros decisórios do futebol, é a Liga? A Comissão de Arbitragem está na Liga? O Conselho de Justiça e o Conselho de Disciplina estão na Liga? Esse é o verdadeiro problema do futebol português neste momento? Neste momento, para aquilo que é nós podermos passar uma mensagem tão importante para todas as pessoas, é o problema da Liga o mais importante? Quando haverá eleições daqui a 2 meses ou 3? Quando dizem que o Sporting Clube Portugal não está a entender a gravidade das situações, o Sporting Clube Portugal entende claramente. E o Sporting Clube Portugal, desde o início da sua época e desde o início deste mandato, que entende perfeitamente tudo aquilo que se passa e entende o que deviam ser prioridades. Agora, a nossa preocupação é na verdade desportiva. E para a verdade desportiva há 3 órgãos que não pertencem à Liga, mas sim à Federação. E isso é o que nos preocupa. E infelizmente só nos falta ter de lidar com o Conselho de Justiça. Porque com a Comissão de Arbitragem lidamos todas as semanas. Está aqui o resultado. 7 pontos a menos. Com o Conselho de Disciplina já lidamos, com aquilo que foi uma verdadeira vergonha nacional, a intervenção do seu Presidente, mas que passa tudo em claro, até porque começa logo a comunicação social por não querer pegar nesses assuntos. E agora será o Conselho de Justiça e vamos ver realmente o que é que sairá daí. Mas nós estamos muito focados e sabemos bem onde é que estão de facto os problemas. Continuo a dizer, não conhecemos uma pessoa responsável que tenha tido a coragem de resolver aquilo que é o problema grave do Sporting, que é ser o clube mais prejudicado dos 3 grandes. Presidente, este fim de semana há um Sporting Futebol Clube do Porto. Tendo em conta tudo aquilo que disse, é um homem preocupado nesta altura? Você tem que imaginar que o problema do jogo do fim de semana é um problema com dimensão, mas é um problema muito focalizado. Eu estou-lhe a falar de uma realidade do futebol português e estou-lhe a falar de todas as jornadas que foram para trás. Quando eu olho para a realidade do futebol português, e que já aqui refleti o que acho e que já o fiz várias vezes, e quando olho para a realidade deste campeonato, onde o Sporting já lhe foi retirada a possibilidade de ter mais 7 pontos e com isso neste momento a liderança do campeonato, sobretudo estou preocupado porque olho para os sportinguistas e tenho a certeza absoluta que não merecem o que acontece sistematicamente no futebol português. Olho para os sportinguistas e vejo-os a encher o estádio, a encher o estádio dos adversários, com isto a contribuírem para aquilo que é o futebol português, e como sinal de desrespeito
termos consecutivamente arbitragens que nos vão retirando de forma grosseira a possibilidade de estarmos no lugar que seria nosso se apenas ao que contasse em termos desportivos fosse aplicável. E isso é a minha grande preocupação. A preocupação que os sportinguistas não merecem, de facto, aquilo que está a acontecer e aquilo que tem acontecido durante tantos anos e que, de uma vez por todas, eles não se podem acomodar. Nós já provámos, enquanto direção, que todas as verdades, que eram verdades irrefutáveis, irrevogáveis, que era impossível fazer-se assim e assado no futebol, e nós já demonstramos que era um engano, também naquilo que é os órgãos de decisão do futebol, podemos todos demonstrar claramente que não precisa de ser assim, não tem que ser assim, e que basta aos sportinguistas se mobilizarem a dizer o basta. Mas não tem uma semana antes do jogo já é decidido, não tem consequências das palavras. Mas está-me a dizer que gere consequências. Se não teme a consequência das palavras do Presidente do Sporting para concretizar essa mobilização. Mas a semana do Futebol Clube do Porto, isto não é uma semana que antecede um jogo com o Futebol Clube do Porto. Isto é uma semana que é depois de uma vergonha que se passou em Setúbal. É uma semana que é depois da vergonha que se passou com a Académica. É uma semana que é depois da vergonha que se passou com o Nacional. É uma semana que é depois com a vergonha que se passou no Estádio da Luz. É uma semana que é depois. Por acaso, é um Sporting Porto. Mas podia ser um Sporting Porto, podia ser um Sporting Aroca, podia ser um Sporting Guimarães, podia ser um Sporting Leixões. Por acaso é. Portanto, o que está a dizer é que, como é um jogo de veras complicado, que devíamos estar calados e esperar que depois, já a comunicação social faz um bocado de esforço em que estas coisas vão passando um bocadinho. Portanto, nós também nos calávamos, que não estamos minimamente preocupados se o jogo é com o Porto, com o Leixões, com o Marítimo, com o Braga. Isso a nós não nos interessa. Interessa-nos dizer basta. Isso sem dúvida nenhuma. Isso sem dúvida nenhuma. Após aquilo tudo que se tem visto semana após semana, que é o que nos importa. Agora, um jogo com o Sporting e com o Porto é muito importante para aquilo que são os nossos jogadores, é muito importante, havendo verdade desportiva, para aquilo que são os nossos objetivos, mas mesmo uma vitória com o Futebol Clube do Porto não apaga os 7 pontos que nos retiraram e a possibilidade, neste momento, de estarmos em primeiro lugar. Isso não apaga. Pelo menos a mim não me vai encher a alma com certeza absoluta, porque a minha alma estava cheia se eu tivesse os pontos que o meu trabalho, o meu sacrifício, dos atletas, da equipa diretiva, dos órgãos sociais, da equipa técnica, fizemos. Agora, uma vitória sobre o Futebol Clube do Porto, que anseio, que desejo, não me vai encher a alma de certeza absoluta, porque não me devolve os 7 pontos. Se uma vitória do Porto se me der 10 pontos, então pode-me encher a alma, mas como só dá 3, infelizmente, eu precisava era de somar os 7 que de forma grosseira me foram tirados. Há bocado falou naquelas forças que puxam para cima e puxam para baixo e que teriam agora o Sporting um bocado de outra vontade. Sei que essas forças se instalem no clássico com o Porto e já agora tenho que perguntar também, há pouco, quando fez o apelo aos sportinguistas, se não sei que alguns possam entender isso de uma maneira mais radical e sem querer estar a ligar os incidentes a adeptos do Sporting, se não sei que possa haver mais vídeos de vários partidos ou árbitros agredidos e por aí fora. Deixe-me dizer duas coisas. Primeiro, você colocou a pergunta de uma forma muito delicada. Vou concretizar. As forças para cima e para baixo, é lógico que estamos a falar do Benfica para cima e do Porto para baixo. Claro,
Não, para ficar claro sobre o que é a mensagem do Presidente do Sporting Clube de Portugal. Sobre o restante, vou-lhe dizer isto. Aquilo que nós estamos a dizer claramente é que os sportinguistas têm, de facto, que dizer basta, que estarem atentos, que se mobilizarem para aquilo que é uma realidade que se passa há muitos e muitos anos. Confesso que tenho tido várias ameaças de morte pessoal, que há bem pouco tempo o carro daqui do Inácio foi vandalizado e não nos houve garantidamente a dizer se é a pessoa A, B, C ou D ou se é o clube A, B, C ou D. É o desporto. É o desporto sem regras e sem transparência que vão levando a isso. E quando as pessoas, sobretudo vocês que são jornalistas de profissão, se esquecem de carros incendiados, de treinadores agredidos, de dirigentes de clubes agredidos, e me vêm falar de detalhes, não percebo onde é que se quer chegar. Porque, não percebo. Que eu saiba, ainda não houve dirigentes de clube nenhum a serem agredidos. E eu também não sou ameaçado e tenho que achar um culpado para isso. Ninguém aqui, ninguém está a ameaçar absolutamente nada, e o Sporting já várias vezes, deixe-me dizer, eu sei, o Sporting já várias vezes condenou tudo aquilo que é violência. Várias vezes, e fazemos-lo novamente. Nós condenamos tudo aquilo que é violência para com qualquer pessoa, seja árbitro, seja pessoa, seja dirigente, seja adepto, somos os primeiros a condenar qualquer tipo de violência. Aquilo que nós dizemos é tão claro quanto isto. Os sportinguistas têm que arranjar formas pacíficas de dizerem basta. Formas pacíficas de indignação. Formas que as pessoas percebam que de facto estão indignadas. E isso, várias vezes temos visto vários setores da sociedade demonstrarem o seu desagrado, e a maior parte das vezes com impacto e sem recurso a violência nenhuma. É isso que os sportinguistas têm que fazer. Para além disso, aqueles que têm acesso às televisões, aos meios de comunicação social, saiam do conforto do seu lar, saiam da sua vida de conforto e venham defender o Sporting. Venham defender a sério o Sporting. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é apelar que os sportinguistas demonstrem de várias formas pacíficas a sua indignação. Porque se os sportinguistas estiverem sempre conformados com isto, então nunca muda. Porque todas as pessoas, todas, dos experts aos jornalistas, mais de forma, às vezes, simplista e en passant, e o adepto comum, já perceberam claramente que o Sporting há anos que é dos três grandes o mais prejudicado. Isso é isso que nós dizemos. Isto não é nenhuma ameaça, nenhuma nada. É dizer chega, basta. Porque nós passarmos o tempo todo, ainda há bocado alguém deu esse exemplo. Nós estivemos reunidos desde manhã, de facto, com bastantes pessoas do universo Sporting e a administração e parte da direção. E pergunto, já houve alguém hoje, ligado à arbitragem, que tenha dito que o árbitro Vasco Santos está neste momento incomodado com a arbitragem que fez? É que falaram há bocado sobre um exemplo de outro presidente que falou há pouco tempo sobre arbitragens. E nós sabemos o que é que aconteceu logo no dia a seguir.
veio logo alguém responsável da arbitragem dizer que o árbitro em questão, que estava incomodado, que realmente não lhe tinha corrido bem o jogo. Hoje já veio alguém dizer isto. É que eu pareceu-me ler que o árbitro não estava minimamente afetado com nada do que se passou. Foi o que me pareceu ler. E isto é normal? Isto é normal acontecer? Já o disse há pouco tempo publicamente. É normal. Vamos ter tempo para conferir e debater também esta conferência de imprensa de Bruno Carvalho. Temos uma transmissão em direto já a seguir, a contar para a Liga Espanhola, da Real Sociedade Raio Vallecano. Compromissos que naturalmente temos que cumprir, mas acompanhamos aqui esta extensa conferência de imprensa de Bruno Carvalho sobre arbitragens. Pedro, estarás no resultado final, mais o Luís Freitas Lobo, para também depois, enfim, fazermos aqui o rescaldo desta conferência de imprensa do presidente do Sporting. Às 8 é então às 9.